Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema importante, muitas vezes cercado de dúvidas, que é o comportamento de adeptos de seita. Talvez você pergunte por que em vez de falar da seita, vai falar do comportamento de seitas? Porque muitas vezes a pessoa está em uma religião séria, uma religião comprometida com a verdade, em um grupo respeitável, mas ela por si só adota um comportamento de adepto de seita. Isso não quer dizer que o grupo que ela faz parte seja uma seita, embora ela adote um comportamento de seita. O que pode caracterizar que é uma seita ou não é a forma como os seus líderes, os seus pastores, mestres, dirigentes, sei lá como é o nome que se dá em cada um desses grupos, a forma como ele vê o comportamento desse adepto, desse novo discípulo. Se ele incentiva ou se ele corrige. Entende? Por isso que eu não vou aqui falar. Vai ter momentos que vai ter características e comportamentos que eu vou ter que citar eventualmente, alguma religião, de modo geral, não me referindo à igreja A, B ou C, mas de modo genérico, para que você possa ter uma compreensão melhor do que é que eu estou querendo explicar. Por isso que para nós aqui nesse momento o que é importante é frisar no comportamento da pessoa, porque é muito comum no consultório, nos pais, mães responsáveis apresentarem queixas que o filho, depois que começou a frequentar determinado grupo, determinada seita, determinada religião, mudou o comportamento e em vez de melhorar tá preocupante. Alguns filhos também que dizem que seus pais passaram a participar de determinados grupos e apresentaram um comportamento diferente. Então, para nós aqui, o importante é falar sobre o comportamento. Não importa se é religião A, B, C ou D. O objetivo não é falar da religião, nem de religião. O objetivo é de falar deste comportamento que pode ser ou tem sido prejudicial para muitas pessoas. Então, a partir de agora, eu vou enumerar alguns comportamentos que, que caracterizam comportamentos de seita. Frisando mais uma vez, este vídeo não é para falar de religião, é para falar de comportamentos. Embora uma pessoa apresente um comportamento de seita, não quer dizer que a religião, o grupo, a igreja que ela se encontra seja uma seita. Não é isso. O que vai caracterizar se é uma seita ou não é se existe pressão e incentivo dos líderes, dos dirigentes, dos pastores, para que todos sejam assim. Aí sim caracteriza uma seita. Mas o objetivo aqui é para mostrar o comportamento humano, que embora muitas pessoas não estejam dentro de uma seita, elas têm necessidade de adotar aquele comportamento. E é isso que nós iremos discutir aqui neste vídeo. Então, um dos comportamentos dessas pessoas é a atitude dela para com a liderança. Embora a liderança não cobre isso, mas ela tem uma atitude de completa submissão. Né? Decisões pessoais, familiares, têm que ser submetidas à aprovação do líder. Aquele jovem que tem que tomar uma decisão na sua vida sobre a sua carreira, sobre que faculdade fazer. Estou dando um exemplo. E ele quer fazer direito. E aí ele vai ele acha que tem que ir lá pedir a opinião do seu pastor, do seu mestre, do seu líder, do seu dirigente, do seu guru, seja lá qual for a nomenclatura que seja dada ao dirigente. Então, se chega lá, o líder diz, não, para direito não, você vai fazer
psicologia. E aí ele, contra todo aquele direcionamento que ele já vinha tendo, ele vai fazer psicologia, porque ele acredita que aquele pastor, aquele líder, aquele mestre, aquele guru é o suprassumo da sabedoria, que aquele camarada sabe tudo e é infalível. Esses líderes, para essas pessoas, são tidos como autoridade máxima, inquestionáveis, estão acima do pai e da mãe. Eu conheço relatos de jovens que deixaram a faculdade. Deixaram a faculdade. Porque o líder não era a favor daquele curso. Porque o líder dizia para ele: isso é besteira. Tudo que você precisa saber, a gente ensina aqui dentro. Para que faculdade? E o camarada desistiu do curso que ele estava fazendo. Então, isso é um comportamento de adepto de seita. Ele não pensa mais por si mesmo. Ele tem que saber a opinião do seu líder religioso, porque ele acha que seu líder religioso é uma pessoa que jamais pode errar, que jamais erra, que não comete equívocos. E aí a gente vai lá para 1870, naquele concílio. Eu disse que não é para falar de religião, mas não tem, é inevitável. E houve um concílio chamado Vaticano I, em 1870, que determinou que o líder daquela igreja era infalível, que ele não podia errar. Entendeu? Era o dogma da infalibilidade, que dizia o seguinte, que quando aquele líder falava ex cátedra, ou seja, em uma função oficial como pastor, como mestre de todos os adeptos daquela religião, quando ele estava falando para os fiéis sobre doutrina, fé ou moral, é preservado do erro pela assistência divina. E suas definições eram irreformáveis por si mesma. Não dependia nem do consentimento da igreja. O Concílio Vaticano I, em 1870, declarou que o líder daquela religião era infalível. Que quando ele doutrinava, quando ele falava de fé, quando ele falava para a igreja, era a verdade absoluta. Desculpe a redundância. Era a verdade absoluta. E todos tinham que seguir, todos tinham que obedecer e jamais poderia contestar. Eu abro aspas aqui para informar que quando ele falava ex cátedra, significa quando ele falava investido da autoridade de sacerdote. Não é quando ele dava a opinião dele numa entrevista de televisão, como nós vimos recentemente, algumas coisas que um líder religioso aí de uma grande religião falou, e muitos grupos já estão assanhados aí, achando que ele estava apoiando aquilo. Não estou falando disso. É quando ele fala, por exemplo, na missa, no culto. Isso é o que ficou decidido no Concílio Vaticano em 1870. Que esse líder era infalível. Que o que ele falava ali era verdade, porque ele não podia errar, porque ali ele estava tendo assistência de Deus. Então muitas pessoas hoje adotam esse comportamento. Embora não dentro dessa religião, em outras religiões, ela toma aquilo, a palavra daquele líder, como regra de vida. Ele falou, está falado, e ninguém pode voltar a mexer naquilo ali. Um outro comportamento muito comum é o rompimento com familiares e amigos. É um isolamento social. O adepto se afasta de familiares, de amigos, corta laços com quem não pertence àquele grupo que agora ele faz parte. Ele se afasta de tudo que possa representar uma ameaça à sua fé e à sua nova forma de agir. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que ele se afasta das antigas companhias, quando ele bebia, usava drogas, fazia coisas erradas, não. Ele se afasta até mesmo de familiares de outras religiões. Ele fica como que isolado. Então, esse isolamento, essa falta de aproximação,
com pessoas de outras religiões, com parentes, com amigos, e isso também caracteriza comportamento de seita. E isso traz um certo risco também. Mais adiante eu irei falar sobre os riscos de se adotar o comportamento de seita. Uma outra característica é a participação intensiva em rituais e atividades. A agenda daquela pessoa só vive lotada. Ele tem pouco tempo para a vida fora do grupo. Aí o pai, a mãe diz assim: poxa, você só vive na igreja agora. Você só vive nesse centro, você só vive nesse grupo. É de manhã, de tarde, de noite. Não tem mais um final de semana com a família. Queridos, eu estou falando isso para vocês porque, além de encontrar no dia a dia com essas situações de pessoas que passam por isso, eu também passei por isso. Lá, uns 40 anos atrás, por aí, na minha adolescência, que eu comecei a frequentar uma determinada igreja, era de manhã, de tarde e de noite na igreja. Era. Eu ia para a igreja de manhã, quando não tinha aula, só voltava à noite. Eu participava de todas as reuniões. Olha que tinha reunião 7 da manhã, 10 horas, 15 horas e 20 horas. Eu participava de todas. A minha mãe dizia, olha só, a minha mãe que vivia me chamando para ir para a igreja, quando eu passei aí, ela começou a falar: você agora vai morar na igreja? Só vive na igreja? Não para mais em casa? E o resultado, eu terminei indo morar na igreja mesmo. Comecei a trabalhar, né? Trabalhando, ajudando, auxiliando, comecei a fazer parte do corpo ministerial, fui morar na igreja e saí de casa. E só voltei quase 5 anos depois. Então, esse é o tipo de comportamento que marca o adepto, seja ele de seita ou não, esteja ele numa seita ou não. Pessoas que querem ficar o dia todo dentro da igreja, é a mulher que não cuida mais da casa, é o marido que não cuida mais da esposa, é os filhos que não auxiliam mais os pais, porque é catequese, é culto de louvor, é visitação, é tanta coisa, e que a pessoa fica ali, ó, presa, ela não tem mais vida fora do grupo. Então isso é um comportamento que deve ser evitado, tudo deve ser feito com bom senso e com temperança. Um outro comportamento que é muito comum a gente ver em adepto de seita é o sentimento de culpa. Ele está sempre se sentindo pressionado a dar o seu tudo. Se ele tem um dinheiro no bolso, e no momento do ofertório, se ele não dá, ele se sente culpado. Se ele falta uma reunião, ele se sente culpado. Se ele falta uma atividade do grupo, ele se sente culpado. Ele se sente deprimido porque faltou, porque não foi. Ele se cobra. Embora por mais que ele faça, ele nunca está satisfeito. Ele está sempre querendo fazer mais e quando acontece de não poder fazer, há um sentimento de culpa. Querido, o sentimento que deve te levar a fazer alguma coisa no sentido religioso ou não, tem que ser o sentimento do amor, da espontaneidade, da caridade. Se você faz porque você tem medo, porque você se sente culpado, ou você faz para não se sentir culpado, porque você quer mostrar um serviço, você quer mostrar que você é ativo, está errado, para. Você não vai aguentar essa pressão por muito tempo na tua cabeça. Uma hora você vai sentir essa angústia, porque é muita cobrança. Não é motivada por um amor, por um sentimento de caridade. Então reveja esse sentimento, essa coisa que você sente
e você acha que é o Espírito Santo lhe cobrando, é Deus lhe cobrando. Não, é você mesmo, cobrando perfeição, querendo mostrar algo, querendo fazer coisas que Deus não está nem aí para isso. Por quê? Porque isso é algo que vai te fazer mal. Isso é algo que está te fazendo, lhe trazendo uma angústia. Portanto, repense, certo? Uma outra característica do adepto de seita é o sentimento de exclusividade, de superioridade. O adepto de seita, ele tem aquela crença de que é escolhido, de que é especial, de que ele é mais evoluído, de que ele tem grau, coisas desse tipo. Isso é um grande risco, porque no afã de estar entre os mais santos e os de mais grau do grupo, essas pessoas estão sujeitas a se submeterem a riscos financeiros e outros tipos de abuso. Tá me entendendo? Tem um filmezinho, uma animação, que fala da A Roupa Nova do Rei. Eu vou contar resumidamente, depois você busca no YouTube A Roupa Nova do Rei. Conta a história que um rei muito vaidoso, né, gostava de se vestir muito bem, de estar sempre bem apresentado, as melhores vestes, onde ele descobria que tinha o melhor alfaiate, ele mandava chamar para fazer a roupa dele, muito vaidoso. E chegou na cidade, dois golpistas se dizendo estilistas de alta qualidade, que eles tinham um tecido invisível. Eles tinham uma roupa invisível e que só quem podia ver essas roupas, esse tecido, depois de feita a roupa, eram pessoas evoluídas, eram pessoas inteligentes, cultas. E o rei ficou balançado com aquilo ali. Não, eu tenho que conhecer esses camaradas. Aí chamou eles dois para conversar. Os camaradas cobraram uma bela de uma bolada. Pediu fios e mais fios de ouro para confeccionar a nova roupa do rei. E disse ao rei: rei, o senhor agora vai ficar sabendo quem são os seus ministros que estão à altura de Vossa Majestade, porque aqueles que não forem cultos, que não forem aptos, eles não vão conseguir enxergar essa roupa. Essa roupa só conseguem ver as pessoas inteligentes, as pessoas cultas. Aí o rei ficou fascinado com aquilo. E aí botou os dois no palácio, entregou todo o material, as pedras preciosas, os fios de ouro, e os camaradas começaram a trabalhar. E volta e meia ia um ministro lá do rei olhar e os camaradas estavam lá, os dois manuseando as mãos, sem nada. Né? E aí perguntava, e aí, o que é que você está achando? Aí o ministro do rei olhava e dizia, está lindo, está ficando maravilhoso. Não estava vendo nada. Mas ele tinha medo de dizer que não estava vendo, porque ia ser considerado como alguém que não era culto, que não tinha grau. E assim por diante, até que a roupa ficou pronta. E o boato já tinha corrido todo o palácio e toda a cidade. Ó, o rei está com a roupa aí que só consegue ver as pessoas inteligentes que conseguem ver. Quem que não é inteligente não consegue ver. E aí, quando chegou o dia do rei vestir a roupa, os dois alfaiates foram lá, fingiram que estava vestindo a roupa do rei, e o rei não estava vendo nada, mas ele não ia dizer que não estava vendo, porque ele não queria ser considerado um ignorante. E aí vestiu a roupa do rei, e o rei saiu à porta do palácio para fazer o seu desfile na rua. E aí aquela multidão do lado de fora, quando o rei saiu nu, o povo batendo palma, a roupa, o rei tá lindo, a roupa tá maravilhosa, e os ministros dizendo, eu nunca vi uma roupa tão linda como essa. E o rei começou o seu desfile, até que aparece uma criança, e diz assim, ih, o rei tá nu! Pronto. Aí todo mundo percebeu, ele tá nu mesmo, eu já desconfiava que ele tava nu.
E aí só que os dois alfaiates já estavam longe. Você está entendendo? Então, o adepto de seita, ele tem essa característica que ele é especial, de que ele tem grau, de que ele é o bambambam da fé, que ele é o discípulo mais parecido com o mestre. E aí, o que é que ocorre? Essa pessoa fica condicionada a aceitar tudo, a não questionar nada, entendeu? A dizer que acredita em tudo. Porque se ela disser que isso aí eu não acredito não, isso aí eu ainda estou pensando. Se ela disser isso, ela não tem grau, ela não é espiritual, ela ainda está iniciando. E por essa vaidade de manter esse sentimento de especialidade, de exclusividade, de escolhido, de superior, a pessoa vai se anulando, se anulando, se anulando, e daqui a pouco nem ela mesma se reconhece. Você está me entendendo? Pois bem, existe uma outra característica nessas pessoas, no adepto de seita, que é a rejeição a outros ensinamentos. Né? Ela se fecha dentro de uma concha e para ela só existe o pastor dela, a igreja dela e a doutrina da igreja dela. O resto não existe. Entendeu? Ela tem uma desconfiança de qualquer informação que venha de fora. Essa aqui é uma das piores características do adepto de seita. Ele não examina ensinamentos. Se você chega para ele e diz assim, ó, essa questão espiritual é assim, assim, assim e assim. Você pode ser um pastor renomado de uma outra igreja, seja lá quem for. Aí ele vai perguntar, ele não vai examinar o que você está falando, ele não vai esquadrinhar o que você está dizendo. Ele vai perguntar, sabe o quê? Quem disse? Quem foi que disse que é assim? Aí você diz, não, foi o nosso pastor aqui da igreja sede, falou que é assim. Ai, mesmo, tá certo, acredita, é isso mesmo. Mas se você disse, não, foi o pastor da igreja de meu irmão. Ah, quem disse isso foi um filósofo tal. Quem disse isso foi não sei quemzinho lá do espiritismo ou de uma outra religião. Ele, não, isso aí está errado. Para ele não examina as questões. Para ele só importa quem disse. Se quem disse é da religião dele, é alguém do grupo dele, da seita dele, seja lá o que for, para ele está ok. Eu creio. Mas se veio de fora, você tem que ver isso aí direito, porque eu não aprendi assim não. Não sei quemzinho fala assim, pastor daqui da igreja fala assado. Entendeu? Então, essa é uma característica que impede a pessoa de abrir a mente dela, de examinar tudo que chega para ela, de examinar com inteligência, com coerência. Para ela só importa quem disse. Uma outra característica é a demonização de ex-adeptos do grupo dela. Eu participei de alguns grupos que, enquanto estava lá, meu irmão, eu te amo, ô meu irmão, é tão bom te ver, ô meu irmão é maravilhoso, ô irmão, não sei o quê, ô irmão adorado, ô irmão querido. No dia que o irmão sai da igreja, a pessoa passa na rua por ele e vira a cara, finge que não vê. Eu fui pastor evangélico um bom tempo. E depois que eu saí da congregação, que eu não era mais pastor de lá, cansei de passar por membros que só viviam me idolatrando lá. Todo dia que acabava o culto, estava lá para conversar, para contar a vida, para receber conselho, elogio para lá, elogio para cá. No dia que eu saí, passava por mim, o pastor está desviado, o pastor está com demônio. Não, o pastor fingia que não via. Então essa é uma característica de comportamento de adepto de seita.
Enquanto você é do grupo dele, você é o amigo, é o irmão amado. No dia que você sai daquele grupo, vai para outro, você já não presta. Você tem que ser evitado. Ó. Fulano evita teu irmão, o irmão se desviou, o irmão está afastado, o irmão caiu, entendeu? Deixa ele lá na dele. Mas por que isso? Medo, medo, medo de ter a sua fé desconstruída. Medo porque não pergunta, pastor, por que o senhor saiu? Quais as razões que levaram o Senhor a sair? Não, não pergunta. Não saiu, já não quero nem mais saber. Não olho nem mais para a cara. Então, esse também é um comportamento de adepto de seita. A amizade acaba quando o irmão vai para outro grupo, para outra religião, ou até mesmo não vai para religião nenhuma. Bastou simplesmente não frequentar mais o grupo, a amizade acabou ali. Não liga mais, não dá mais bom dia, finge que não vê, por aí. Certo? Uma outra característica é a dificuldade de questionar determinadas normas, determinados posicionamentos de seus líderes, porque ele tem medo de punição, medo de ser excluído, medo de ser taxado como alguém problemático, que cria contenda. Existe um medo no adepto de seita, um medo assim bem sutil. Ele tem medo até do líder saber o que é que ele pensa a respeito de alguma coisa. Às vezes ele vê uma postagem na internet, no Instagram, que ele até gosta, mas não, se eu curtir, meu líder vai ver. E se ele não pensar igual a mim? E se ele não gostou dessa postagem? Não, não vou curtir não. Não é? Existe um medo no coração das pessoas, inexplicável. Medo de falar, medo de se expressar, medo de dizer o que pensa. E ela fica ali dentro apenas fingindo que está vendo a roupa bela e maravilhosa do rei, seguindo a boiada. Esse é um dos comportamentos de adeptos de seita. Ele segue a boiada. E isso me remete uma vez a uma passagem bíblica em que perguntaram, Jesus havia curado um homem, e aí, quando Jesus ia saindo por discípulo, havia um homem atrás. Aí Jesus olhou para trás para o e disse, sim, que buscais? Que buscais? Vem atrás de mim, do meu grupo. Está buscando o quê? E as pessoas seguem a boiada, ela nem sabe o que é que está fazendo ali dentro, ela só vai. Ela só vai seguindo, seguindo, e não sabe o que é que está buscando. Se anulando, se nadificando. Se nadificando. Eu tenho um texto no meu site onde eu falo sobre a necessidade de pertencer. As pessoas, por causa da necessidade de pertencer, isso não é só em relação à vida religiosa, não. Pertencer a um grupo, pertencer a uma empresa, o ser humano tem essa necessidade de fazer parte, de pertencer. Então elas se nadificam, elas se anulam, elas deixam de ser elas mesmas. É por isso que Carl Gustav Jung ele vai dizer que nós nascemos originais e morremos cópias. Então, tome cuidado e veja se você não está se anulando, se nadificando e se transformando numa outra pessoa. Existe riscos gravíssimos para pessoas que se comportam, que têm esse comportamento de seita. Né? Muitas se alienam, se tornam alienadas, se isolam de tudo, de todos, e ficam dependentes daquele grupo. Ela não sabe mais como se comportar se estiver fora daquele grupo. Ela fica um peixe fora d'água quando está com outras pessoas, porque ela só sabe falar do grupo. Pessoas assim estão vulneráveis a abusos financeiros, abuso sexual, abuso psicológico.
Você está entendendo? Em 1997, um grupo espiritualista chamado Heaven's Gate levou 39 pessoas ao suicídio. Um outro grupo também levou um outro número de pessoas, bem maior do que esse, ao suicídio coletivo, porque seguiram esse líder. Então, a pessoa que tem o comportamento de adepto de seita, ela está sujeita a esse tipo de vulnerabilidade, de ser abusada financeiramente, abusada psicologicamente e sexualmente. Isso tudo traz ansiedade, depressão, culpa excessiva e muitas vezes risco de suicídio. Né? Pessoas que conseguiram sair de determinados grupos, essas pessoas, muitas delas, não querem nem ouvir saber de religião, não querem nem ouvir falar de Deus, de Jesus, que nada se decepcionaram de tal forma que muitas vezes leva tempo para essa pessoa se recuperar. Quando se recupera, né? Ainda mais se ela sofreu algum tipo de abuso, às vezes vai passar anos numa terapia para poder ressignificar tudo aquilo, aprender a lidar com aquela situação. Ex-membros de seitas ou pessoas que tinham comportamento de adepto de seita, quando deixam os grupos, elas têm dificuldade de retomar uma vida normal, têm dificuldade em ter relações com outras pessoas, dificuldade de trabalharem com outras pessoas, no emprego, na vida social, porque são coisas que marcam profundamente essa pessoa. Famílias e amigos sofrem com o afastamento e com essas mudanças bruscas de comportamento. Então fique atento, observe a sua vida, se depois que você entrou para determinado grupo, se apenas você deixou os vícios de lado ou se você deixou tudo. Se você deixou toda a sua vida para trás e vive 100% esse grupo. Você está me entendendo? Existem alguns sinais de alerta que os pais devem observar nos filhos, os filhos também devem observar nos pais, para ver se aquela pessoa não está adotando um comportamento de seita. Não é se ela está numa seita, é se ela está tendo comportamento de seita. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão na seita, mas não têm comportamento de seita. E tem pessoas que não estão numa seita, mas têm comportamento de adepto de seita. Você está entendendo? Então, não é o local em si, é o comportamento da pessoa. Aí você vai observar o quê? Mudança repentina na atitude e no comportamento. Olha o teu filho. De repente ele começou a se isolar, ele começou a ficar diferente. Observa. Se ele hoje não escuta mais os conselhos do pai, da mãe, porque ele tem uma outra pessoa aconselhando ele, tudo que essa outra pessoa fala para ele é a verdade absoluta. Isso tudo são alertas. Tem as confraternizações da família, está todo mundo, ele nunca está, ele está sempre ocupado com alguma atividade do grupo. Aniversário de pai, de mãe, Semana Santa, Natal, ele nunca está presente. Ele está sempre. É um sinal de alerta. Fique atento. Se ele não está cheio de atividade, já pensando em largar emprego, já pensando em parar de estudar, para se entregar à atividade daquele grupo, tudo isso são sinais de que a pessoa está precisando de ajuda. Busque apoio psicológico, se for o caso. Procure um psicólogo, um psicanalista, procure os centros de apoio, converse. Converse, que você pode de repente estar perdendo o seu filho para uma seita. E talvez ali nem seja uma seita, mas você está perdendo o seu filho para a sua família. Porque ele vai se perder para ele mesmo. Vai chegar um momento, está sujeito, quando ele buscar se encontrar, ele não vai se achar, não vai saber quem ele é, de tanta coisa que ele alimentou, que ele incorporou, que ele anexou ao seu psiquismo, que ele já nem sabe quem é ele.
Não tem nada de errado seguir uma religião. Não tem nada de errado ter vida espiritual. Mas tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Tem que ter o caminho do meio. O caminho do meio é o mais seguro. Nem numa extremidade, nem na outra. Buscar o equilíbrio. Tudo deve ser feito com equilíbrio. Você entendeu? E se você está passando por esse problema de um filho, seu pai, sua mãe, procure conversar com um psicólogo, com um psicanalista. Busque ajuda. Procure conversar com essa pessoa sem reprovar, sem acusar, entendeu? Demonstre amor, carinho, atenção, porque muitas vezes a pessoa busca refúgio nesses lugares, dentro de religiões, dentro de seitas, dentro de grupos, porque às vezes não tem apoio, acolhimento dentro da família. E ela quer se sentir acolhida. Quando chega num lugar que todo mundo abraça, todo mundo acolhe, ela diz, é aqui, encontrei o céu. Não sabendo ela que no dia que ela não for mais, aquelas pessoas irão ignorá-la também. E é aí que mora o perigo, porque a pessoa cai num buraco sem fundo. Ela cai num buraco que não tem fim. Você sabe o que é você tirar o chão de uma pessoa? Você puxar o chão de uma pessoa, ela fica desesperada, ela já não tinha apoio da família. E agora não tem mais apoio dos irmãos. Então, fique atento. Tá ok, meu amigo? E se precisar, o meu número, o meu telefone, o meu site está em algum lugar aqui. Me ligue, busque ajuda, busque auxílio. Tá ok? Um grande abraço.